buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Reunidos nos encontramos nesta quinta-feira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imenso do nosso Pai, e que o Espírito Santo de amor esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho que nós vamos ouvir nessa quinta-feira, ele é tirado também de Mateus, no capítulo 13, versículos 10 a 17. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, o Santo Evangelho do dia de hoje, Mateus, ele tem uma preocupação muito importante de mostrar para nós que Jesus, ao falar do reino de Deus, ele falava e contava as histórias, né? Para ajudar as pessoas também a entenderem a mensagem de uma forma simples. Então Jesus ele falava em parábolas, que eram histórias que Jesus usava, tirada da própria realidade do povo, do trabalho, da convivência, como Jesus fala, né, do pastor, como Jesus fala da semente. E então, aqui os discípulos queriam saber por que Jesus falava tanto em parábolas. E Jesus, então, ele fala da importância que nós temos que dar à palavra de Deus, né? Os seus ensinamentos são ensinamentos de vida. E quando nós ouvimos a palavra de Deus com atenção, né? E quando nós procuramos entender essa palavra e trazemos para o nosso coração, para a nossa vida, nós devemos nos alegrar, né, por isso, por ter essa oportunidade de ouvir, de entender a palavra de Deus, né? E com certeza, Deus vai ficar muito feliz com cada um e cada um de nós quando a gente pratica essa palavra que Jesus ensinou, não é mesmo? É isso que Deus quer de cada um e cada um de nós. Então não basta só a gente escutar, só entender. É preciso a gente viver essa palavra, né? E Deus dá graça para a gente. Mesmo que parece ser difícil a gente viver plenamente a palavra, né?
mas Deus dá a graça, e se você se esforçar, pedir sempre ao Espírito Santo, a sua bênção, a sua força, a Nossa Senhora, e tantos santos e santas, com certeza você vai conseguir viver a palavra aí do Senhor. É claro que, minhas irmãs e meus irmãos, talvez você e eu, né, e tantos outros antes de Jesus, não tivemos a oportunidade que os apóstolos de Jesus tiveram de conviver ali, de ouvir diretamente de Jesus, né, as palavras, os ensinamentos de Jesus. Mas nós nos alegramos pelo fato da gente também ter o contato com essa palavra e ter essa certeza, né, que essa palavra veio de Jesus para nós, né, e que essa palavra penetrou pelos séculos afora, que chega até hoje, até nós, e essas mesmas palavras são palavras de força, né? Que deve realmente nos fortalecer, nos contagiar, nos animar, para que a gente possa viver bem a nossa vida e ajudar os outros a viverem também. Então vamos pedir hoje, nessa quinta-feira, a Jesus Cristo, o Senhor, que nos ajude sempre a sermos bons discípulos dele e que possamos viver a sua palavra no dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mãe de Deus, nossa Mãe, venha sobre vocês, irmãos e irmãs, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.